Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, retomando aqui os trabalhos agora em 2020 e hoje uma palavra para o professor, a respeito do trabalho, da sala de aula, comunicação e conexão. Então nós vamos falar dessas três coisas, algumas dicas, na verdade a gente está misturando alguns temas, mas é uma reflexão para a gente começar o ano bem, pensando já em como nos melhorar, como melhorar nosso trabalho, como melhorar nossa dinâmica na sala de aula. Vi que durante as férias algumas pessoas continuaram acessando o canal, então é isso, professor, às vezes aproveita as férias para ler, para estudar, que é o que a gente gosta de fazer, mas que no corre-corre da profissão, no dia a dia, às vezes a gente nem tem tempo para ler o quanto a gente gostaria de ler, os assuntos que a gente gostaria de estar estudando e aprendendo. A gente fica tão focado no trabalho, nas tarefas, e eu fico muito feliz com a visita e com a inscrição de alguns aí no canal. Então vamos começar falando sobre o trabalho. Eu tenho um livro para mostrar para vocês, que eu já conheci esse livro há muito tempo, talvez eu já tenha citado em tempos anteriores, eu estava dando uma relida nele, que é o Direito à Preguiça, Ele foi escrito por Paul Lafargue, ele foi genro do Karl Marx. Então, ele escreveu em 1870, mais ou menos, esse livro, uma resposta a um trabalho que tinha sido publicado em 1848 sobre o direito ao trabalho. Então, ele escreve o direito à preguiça, ou direito ao ócio, É uma crítica, na verdade, à questão da Revolução Industrial, que levou o homem para as cidades, zona urbana, e esse processo de urbanização modificou a rotina da família, a rotina das pessoas, e ele critica muito esse trabalho nas fábricas daquela época. Críticas muito importantes, pensa que a partir daí nasceram vários direitos trabalhistas que a gente tem hoje como tão seguro, tão nosso, e a gente não sabe a origem. A origem foi com primeiro, ideias, pensamentos, críticas, mas depois muita luta também, algumas mortes de fato. É assim que a gente foi conquistando, é assim que a humanidade vai conquistando algumas coisas. E daí eu quero começar essa reflexão com você, professor. Na área da ergonomia, a gente fala sobre as normas de trabalho, ou a melhor forma para desenvolver um trabalho, visando segurança, conforto e produtividade. E isso é o que estudei ergonomia, a matéria que eu também sou professora. Mas aí, trazendo aqui para o ambiente do profissional, professor, que é uma profissão, é um trabalho e é um emprego muitas vezes também, às vezes a gente vive realmente disso, porque financeiramente a gente necessita disso, distinguindo então trabalho de emprego, O trabalho ele não precisa ser remunerado, o emprego sim, é remunerado. O trabalho tem um sentido muito maior, algo que te dê muito mais vitalidade. O emprego nem tanto, o emprego pode não trazer bem-estar nenhuma, realização alguma. E algumas pessoas permanecem só no emprego por toda a vida, em troca de um salário, em troca de dinheiro. Já o trabalho, ele quase deveria, por definição a princípio, dentro da ergonomia, ele deveria ser tão confortável, visa, lógico, a produtividade, então você tem que produzir algo, mas ele deveria ser tão seguro, tão confortável, que não haveria problema em você se sentir bem ali. Nessa linha do estudo do trabalho, existe em contrapartida o estudo do lazer. Na Universidade Federal de Minas Gerais existe uma linha de pesquisa mesmo sobre o lazer muito interessante. Dentre as literaturas que são recomendadas quando a gente está estudando esse assunto, é interessante ter um artigo científico que trata sobre as pessoas que tratam o trabalho com tanta alegria, com tanto entusiasmo, que se mistura com o seu próprio lazer. Diferente da pessoa que é obstinada pelo trabalho, mas não se sente completa em momento algum, só executa o trabalho e não consegue ter momento de folga, de descanso, de repouso. A gente precisa ter um momento de relaxamento, de descanso, de não trabalho, mas a gente precisa também ter um momento de trabalho o ideal é que não seja tão penoso. E aí você, professor, como é o trabalho para você? É um emprego ou é realmente um trabalho? Te deixa com algum bem-estar, algum senso de realização, uma certa alegria de estar executando aquilo, ou não, é só maçante, estressante, é só mesmo em troca de um salário? Primeira reflexão que eu convido você a fazer. A gente acompanha alguns
coaches aí no Brasil e eles têm tratado sobre isso, né? O que te motiva, reflita, né, para o seu próprio crescimento, para o direcionamento da sua vida, reflita o que você quer, o que você está fazendo, aonde você quer chegar e como que você vai fazer, né, para isso acontecer. Quando a gente pensa no professor, claro que as pessoas já têm até um jargão, coitados, sofredores, ganham pouco, tudo isso a gente já sabe, mas não importa como que as pessoas veem para o todo, importa como que você vê o seu trabalho para você mesmo, né? Quando você para estudar um pouco mais, para melhorar um pouco mais, claro que você tem a intenção de melhorar o trabalho, mas também melhorar a si mesmo, né? Como que eu posso passar por essa vida de trabalho? Eu gasto as melhores horas do dia trabalhando, eu gasto os melhores anos da minha vida trabalhando e eu odeio tanto assim meu trabalho, né? Eu só fico visando a sexta-feira, eu não tenho prazer algum, né? Então eu acho que nasce daí essa necessidade dessa reflexão, porque quando a gente olha ao redor, a gente pensa, poxa, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo, né? Daí então convido você a pensar sobre isso, que o seu momento de não trabalho seja também bom, seja relaxante, seja um momento agradável, mas que quando você estiver no trabalho, claro que com todo o esforço, toda a seriedade, todo o nível de energia empregado ali é cansativo, sim. Mas pode ser cansativo, mas não precisa estar te matando, literalmente, né? Aliás, é uma forma que as pessoas brincam de falar, eu me mato de trabalhar, eu morro de trabalhar. E algumas pessoas morrem mesmo, porque elas vão se apagando ali, vão se desfazendo um pouquinho ali naquele ambiente que elas tanto detestam. Mas o ideal é que a gente, então, pense nas possibilidades. Toda vez que a gente faz uma escolha, significa que a gente abriu mão de algumas outras coisas. Quando você escolheu ser professor, você escolheu não ser outras coisas. Mas é aí que tá. Você escolheu ser professor? Você está nessa profissão por escolha? Ou foi falta de opção? Foi o que deu para fazer? Foi o que apareceu primeiro, né? Então essa reflexão é interessante para a gente desenvolver todo o resto do nosso pensamento aqui de hoje. Iniciando então falando do trabalho, agora eu quero falar com vocês sobre a sala de aula para 2020. O que você já pensou que pode acontecer aí em 2020 de diferente? Se você é um professor um pouco mais experiente, como eu, ou até mais do que eu, você já sabe que todo mundo começa o ano bem entusiasmado. É um marco, né? Uma coisa assim, que não faz muito sentido, mas é uma marca no calendário, e daí inicia um novo ciclo, e a gente põe na cabeça que vai ser tudo melhor, que vai dar mais certo. Mas aí a gente pensa, poxa, será que é assim mesmo? E a gente vê os alunos também, porque nós fomos alunos, lembra da nossa época? Os nossos amigos, nós mesmos, né? Início de ano, um material novo agora, professor novo, matéria nova, nós vamos nos dedicar. Nossa, quero me sair bem também nos resultados quantitativos, né? Quero me sair bem na prova, quero me sair bem nos resultados qualitativos, quero que os professores me elogiem para os meus pais. Então, todo aluno, eu acredito, basicamente todos os alunos começam o ano inspirados dessa forma. Todos os professores começam o ano desejando que dê certo, mesmo que ele não fale isso, não verbalize isso, mas no fundo, lá no fundo a gente tem, podia ser bom esse ano, né? Podia que seja um fio de pensamento assim, eu acredito que todo mundo tenha. Ninguém começa o ano já desejando, não, eu desejo mesmo ser reprovado, desejo mesmo que meu pai fique no meu pé, pedindo nota, ou você, professor, não, eu desejo mesmo que o meu coordenador fique no meu pé, me cobrando as coisas. Não, ninguém deseja isso. A gente gostaria de ter um ano mais leve, mais tranquilo, né? Mas o que acontece no meio desse caminho? Então, no meio desse caminho, tanto os alunos quanto os professores acabam repetindo algumas condutas que são baseadas em alguns pensamentos e alguns sentimentos, e aí levam às mesmas condutas, e aos mesmos resultados logo depois. Então, vamos pensar aqui, como que a gente poderia fazer para mudar isso, né? Para mudar esse quadro aí. Uma dica legal, pelo que eu tenho estudado aqui, principalmente a partir de comunicação, no ambiente da sala de aula, a gente percebe a necessidade de melhorar a nossa comunicação. Fazer com que, um sonho também, né? Que até os nossos alunos tenham essa comunicação melhorada. Volto a falar sobre esse livro aqui, Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. É um cara americano que ele dá, é um resultado de pesquisa dele, de trabalho, ele é psicólogo. Daí ele desenvolveu essa linha da comunicação não violenta, que é bem interessante. Na verdade, você separar bem claramente a emoção da sua razão. Quando a gente é lógico, quando a gente
pensa antes de falar, nós geralmente vamos nos sair muito bem. Geralmente, a maioria das vezes a gente sabe o que dizer, sabe escolher as melhores palavras. Quando a gente age por emoção, seja positiva ou negativa, mas só por emoção, sem filtrar essa emoção, sem separar essa emoção da razão, às vezes nós falamos ou fazemos ou agimos, né, de uma forma que não é muito lógica, não era muito racional, porque foi baseada em emoção. Então a gente pega a emoção e simplesmente traduz em atitudes ou em palavras, e isso não é legal. Não é legal no mundo dos adultos, não vai ser legal no mundo das crianças. Criança não chega pronta na escola, não vai chegar esse ano. Tá? As famílias brasileiras não fizeram um grande workshop de como educar filhos nas férias. Não fizeram, já vou te adiantar. Vai chegar do mesmo jeito, talvez até piorado um pouquinho, porque ficou na casa da avó nas férias, né? Ficou na casa do pai ou da mãe, daquele que é o separado, né? Nas famílias que assim funcionam. Às vezes aquele pai que só fica com a criança nas férias é o mais liberal e tal, porque ele pensa assim, poxa, eu tenho tanto pouco tempo com meu filho, agora que eu estou de férias, né? Vou deixar eles avacalharem à vontade. Então aquele menino volta mais sem limite do que foi, muitas vezes. Então, daí, o que eu faço com essa criança? Então, já encorajei vocês a pensarem sobre isso. Eu posso ter a atitude de, não é problema meu, eu quero que o aluno venha perfeito para a sala de aula, já se comunicando muito bem. Ou eu posso ter a atitude realista, que é a que eu penso. Não, o menino vai dar conta de fazer aquilo que ele dá conta, a família vai dar conta daquilo que ela vai dar. Agora, uma coisa eu te afirmo, não existe mendigos doadores. Não adianta você esperar que uma família que não tem, ela dar para o filho aquilo que ela não tem. E não adianta esperar que um professor que não tem, ele dar aquilo para o aluno que ele não tem. Então, se eu não consigo me expressar bem, se eu não consigo me acalmar, deixar as minhas emoções numa caixinha separada e agir de maneira racional e falar de maneira racional com os meus alunos, se eu não conseguir fazer isso, então eu também não preciso nem exigir dos meus alunos nada disso, né? Então a gente tem que aprender primeiro para depois a gente ensinar. A gente tem que possuir algo para depois doar. E eu estou aqui para compartilhar um pouco do que eu tenho aprendido. Significa que eu aprendi tudo? Obviamente que não, e graças a Deus eu tenho consciência disso. Porque é ridículo a pessoa que de repente se acha que, nossa, sabedora de tudo. Eu não sou expert em nada, mas eu sou uma pessoa que procura melhorar, tenho vergonha de quando eu erro, assumo as coisas quando eu erro. Procuro fazer melhor da próxima vez, ok? Então, vamos tratar da conexão e da comunicação. Quando a gente fala em conexão, eu vou tocar nesse assunto, porque às vezes tem pessoas que eu acho que não sabem nem do que a gente está falando, né? E tem outras pessoas que já percebem isso de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais fácil. A conexão é uma necessidade humana. O ser humano tem que ser conectado a algo. É bom que seja a pessoas, né? A gente acha que é bom que seja conectado a outros seres humanos. Essa necessidade, ela existe. Com a tecnologia, com as redes sociais, há estudos que provam que essas novas gerações, a geração milênio, esse pessoal aí que nasceu depois do ano 2000, eles têm saciado essa necessidade com as conexões virtuais. Então vem o amigo virtual, o namorado virtual, e por aí vai, virtual, e isso meio que dá uma saciedade para ele, dá uma sensação de plenitude, opa, estou conectado. Em contrapartida, essa conexão vai depender das mídias ou da tecnologia como intermediadora ali do processo. Quando essa criança vai para a sua sala de aula, em alguns momentos, ela vai estar desconectada da tecnologia. E ela vai sentir uma certa angústia, uma certa necessidade de se conectar a algo ou a alguém. Daí é uma pessoa mais ideal, não é muito o professor, não é mais o coleguinha, né, que senta ao lado. Daí então a gente tem que procurar ensinar isso para a criança, que sim, o ambiente escolar é um espaço de conexão, mas a referência maior é o professor, né? O centro ali é o professor, porque você que organizou, você que vai fazer o meio campo ali entre os alunos, né, entre eles, vai ensiná-los a melhor forma de se relacionar um com o outro, com você também. E só ali vai haver, então, um ambiente favorável, seguro, confortável para se desenvolver as atividades acadêmicas. Não tem como você chegar na razão sem passar antes por isso. Não tem como você chegar na mente dessa criança se você não passar pelo que a gente fala, né, no sentido figurado, do coração, né, pela emoção dele, pelo campo das emoções ali dele, tá? Aí, a melhor maneira para você conseguir realmente estabelecer
uma fala, qualquer coisa que precisa ser feita e precisa ser atendida, precisa ser compreendida, precisa ter um feedback, né, um retorno, o ideal é que você se conecte primeiro. E de quem que vai partir essa conexão? É bom que seja do adulto, né? É bom que a gente tenha esse esforço, essa ideia aí de tentar conectar a turma. Seja qual for a sua turma, seja qual idade for a sua turma, tá? Eu trabalho com, né, enfim, adulto, criança, adolescente, e todos têm formas diferentes de você se conectar e que tem que ser uma forma honesta mesmo, sincera mesmo, de conexão. E eu vou falar um pouco mais disso. Aí eu vou pegar uma outra autora, que eu gosto muito das obras dela, que é resultado de muita pesquisa. Eu vou pegar esse livro aqui de exemplo para vocês, é a Brené Brown. Ela também é uma pesquisadora americana, ela é tipo uma assistente social, só que ela foi para a área acadêmica, né? E ela escreve o que ela pesquisou, sobre o que ela pesquisou muito, que foi a cultura da vergonha e da vulnerabilidade. E eu quero aproveitar isso aqui. Um ponto mais honesto de conexão é partir de você, né? Você é o ponto de partida. Então, eu quero falar para alguém. Aí vamos misturar as duas coisas, ou ajuntar as duas coisas. A CNV, a comunicação não violenta, me fala que se eu tiver uma comunicação arrogante, isso bloqueia a comunicação. Ninguém quer ouvir gente arrogante. O menino quer fazer qualquer coisa, ele quer desenhar no caderno, mas ele não quer ouvir o professor arrogante. Ele quer desenhar na última página do caderno, ele quer rabiscar o tampo da mesa, ele quer passar bilhetinho para o colega, mas ele não suporta ouvir um professor, um coordenador, uma pessoa adulta qualquer, que tem uma postura arrogante, tipo assim, eu sou bom demais, você está aqui porque você é um pobre, coitado, necessitado, burro, que você precisa me ouvir para você ver a gente aprender, crescer. Nó, foi duro agora, né? Mas tem gente que internamente tem essa postura e o aluno percebe isso. Então você tem que quebrar isso. Você tem que mostrar seu lado humano, seu lado fraco, seu lado frágil, seu lado também de um estudante, de uma pessoa que também está no processo de aprendizagem. Claro que você tem suas competências, porque senão você não seria o professor, mas o aluno tem que saber que você é humano, que tem uma parte em você que é tangível, que ele consegue tocar, que ele consegue chegar até lá. E daí então, claro que dentro do ambiente escolar, dentro do que tem a ver, né, dentro do que é permitido, para você estabelecer essa conexão, você pode pedir, buscar um ponto de apoio ali para você se ancorar. Exemplo, tive uma turma de curso técnico, então eram adultos jovens, né, 18, 19 anos, e nesse curso técnico a escola sinalizou um problema com o vestuário, porque estavam tendo problema com o uniforme, que no caso era uma roupa branca para o estágio. E aí tinha esse problema do uniforme. A coordenadora não tinha muito contato com a turma, a escola era muito grande, ela raramente ia na sala de aula, daí ela tentou ir até lá para simplesmente estabelecer uma regra que partiu de cima para baixo, uma regra da autoridade maior, que uma coordenadora, para os sujeitos ali, né, que eram os alunos. Não foi bem aceita de forma alguma, inclusive não surtiu efeito algum, eles não alteraram o vestuário de acordo com a regra, eles não cumpriram a regra. Daí então a coordenadora ficou, a princípio, chateada, porque ela achou que não, por causa da minha autoridade, eu falei com todo jeito, toda educação, mas ela não era conectada à turma, então a turma não estava pronta para ouvir. Daí então ela fez uma segunda tentativa, pegou aquela professora que tinha mais número de aulas naquela turma. Por acaso havia uma determinada colega que realmente ela ia todos os dias naquela sala, naquela turma, dar a aula lá. Ela pensou assim, não, já sei, essa mulher está aí todo dia, talvez seja fácil essa mulher tocar nesse ponto do uniforme. De novo, o professor entrou na sala e começou a falar, olha, a escola quer isso, isso e isso, vocês estão sendo imaturos, vocês não estão seguindo a regra, já foi explicado que a regra é por causa disso, 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 e daí então vocês têm que acatar, porque senão vai ter punição, e pá. De novo, pelo contrário, a turma, além de não aceitar mesmo a regra e tal, isso desgastou um pouco o relacionamento da turma com essa professora, porque eles viram a fala dela com muita arrogância, com muita, poxa, essa mulher quer me mandar no que eu visto? Não é desse jeito e tal. Então, também não foi aceito. Daí teve um determinado conselho lá, né, entre os professores, e aí surgiu o meu nome. Não porque eu seja boa, não porque eu seja legal, boa, nem nada disso, mas é porque eu tinha já essa prática de me conectar à turma. Não sabia que eu fazia isso, eu nem tinha consciência que eu fazia isso, mas eu fazia isso.
ao estudar CNV, ao estudar mais e mais e mais, eu fui descobrindo que isso é um traço do meu perfil. Não é uma coisa que eu tenho que me esforçar muito para fazer, porque é uma coisa que já está na minha prática. Mas eu não sabia até então nem porquê. E realmente funcionou. Exatamente porque antes de tocar num assunto desse, eu me conectava primeiro. Eu mostrava que o fato da gente ser mulher, e a turma lá era predominantemente de mulheres, eu vinha também, relatei isso para eles, abri meu coração para eles, né? Fui vulnerável, mostrei as minhas fraquezas. Falei, gente, é muito chato que a gente que é mulher seja tão cobrada do vestuário. Não é justo mesmo, sabe? Só de eu ter admitido que eu sei que isso era um pensamento das meninas, elas queriam vestir o que quisessem vestir, né? Daí eu fui caminhando com a reflexão, falei para elas da minha jornada também, de estudante na área da saúde, que eu também tive que aprender a usar roupa branca, e que eu tive que usar roupa branca, e as desvantagens da roupa branca, das desvantagens da roupa branca para mulher, para pessoa que usa transporte público, para pessoa que, enfim, que não vai ficar só ali naquele ambiente, ela vem de outros lugares e tem que manter aquela roupa branca o dia todo. Contei tudo isso, contei para elas, para essas pessoas, né, para os meus alunos, de uma forma leve, de uma forma verdadeira, de uma forma honesta, e coloquei a questão para eles no final. Então, primeiro, eu me conectei a eles e quis ouvir. E várias pessoas se sentiram espontaneamente à vontade de falar, Fernanda, realmente tem esse ponto que eu concordo, eu já passei por isso. Então, eles se identificaram com a minha vivência, porque eu também já tinha vivido essa questão de pensar sobre a roupa branca para a mulher, né, no ambiente da área da saúde. E aí, então, após essa conexão, aí a gente teve uma grande adesão das regras que foram estabelecidas. E assim, claro que eu também usei os mesmos argumentos que foram usados anteriormente. A importância do uniforme, a importância da logomarca para a identificação dentro das instituições, tudo isso foi falado. Mas uma coisa interessante realmente é a conexão inicial e depois, então, a cobrança, né? Depois, então, você consegue estabelecer um diálogo e chegar a um ponto comum. Na CNV tem uma coisa interessante, não é feita, a CNV, a comunicação não violenta, não foi muito pensada para hierarquias. E, de certa forma, a gente tem uma hierarquia na sala de aula. O professor, como ele assume mais responsabilidade, como ele está ali como um profissional, ele assume, então, no ponto hierárquico, um ponto maior, mais alto, mais elevado. O aluno, por sua vez, como ele está ali na situação de dependente, muitas vezes é um menor, né? Então, ele está dependente realmente, em todos os sentidos, ali, aos cuidados daquele professor. Então, no nível de hierarquia, a gente entende que aquela criança ela está submetida a esse líder que é o professor. Então, a gente sabe que tem hierarquia. E, então, nesse ponto, a comunicação não violenta, ela propõe que toda vez que você vai fazer um pedido, no final das contas, você deixe para a pessoa em aberto o sim ou não. E, às vezes, no ambiente da sala de aula não cabe o não. Abra um livro na página 25. Aí o aluno fala, não. Aí você fala, sim, você vai ter que abrir. Não. Aí se fosse da comunicação violenta, pronto, agora eu vou ter que argumentar, vou ter que elaborar um outro modo de me comunicar, mas tudo que eu estou pedindo é para o menino abrir o bendito do livro na página 100. Então, ainda assim, conectando essa criança primeiro, compreendendo suas necessidades, o que está por trás do não dela, aí eu vou conseguir, então, estabelecer a comunicação e ela vai me ouvir e ela, de novo, ela vai poder dizer sim ou não, ou às vezes ela vai até discordar, que é o que muitas vezes a gente faz, né? Discorda, mas faz mesmo assim, faz discordando, faz sem querer, né? Então isso pode acontecer também, mas é isso que eu queria compartilhar nesse vídeo de hoje, essa reflexão sobre a conexão, sobre a comunicação, sobre o trabalho do professor. Que no próximo, desenrolar desse ano, a gente consiga fazer estudos mais profundos sobre essas três áreas, sobre essas três questões. A maior técnica da conexão que eu conheço é você abrir mão de controle, né? O controlador, que é o professor típico, o controlador, faz o que eu estou mandando, faz o que eu falei, né? O professor é muito controlador, a gente está controlando o tempo das crianças, as atividades das crianças. É claro que existe uma legislação por trás, existe uma equipe diretiva por trás, uma equipe de coordenação, mas a criança só está vendo você. Ela acha que é você. Você está ali para obrigar essa criança a ir para o ambiente da sala de aula, né?
Então a gente tem que ir explicando para ela, olha, você vai ter autonomia, você vai ser líder de si, tomar suas decisões no tempo certo. Agora você está numa fase de treinamento. Aqui é um joguinho, sabe? Que é um game, você está treinando agora. Vai ter um campeonato depois. Então a vida vai ser esse campeonato de onde você vai fazer escolhas e elas terão consequências. Mas agora a gente está na hora de escolher, aprender, nos conhecer, desenvolver nossas habilidades. Vocês nem sabem do que vocês são capazes ainda, né? Eu acho que é um ponto de partida, levá-los a refletir. Não se iludam, porque motivação ela é interna, é um processo interno. Eu não vou conseguir te motivar. Motivar no sentido de dar motivos, tudo bem, posso fazer uma lista. Mas o que vai desencadear dentro de você uma vontade de estudar, vontade de aprender, no caso do aluno, vontade de ser um professor melhor, vontade de ser um professor que ouve mais, vontade de ser um professor mais flexível. Isso aí, essa vontade vai partir de dentro de você. Você vai ter que mudar os seus processos mentais. O máximo que eu posso fazer é te jogar informações para isso e te encorajar a se abrir para o novo, para uma nova forma, uma nova perspectiva, uma nova forma de ver as coisas. Todas as crianças têm necessidades, todos os seres humanos têm necessidades. Então, seu aluno ele tem necessidades. As necessidades, algumas não são atendidas pela família. Necessidade de conexão, necessidade de respeito. Algumas crianças não são respeitadas no ambiente. Então, algumas crianças não têm suas necessidades supridas em casa, né? Pensa sobre isso. Algumas crianças não têm as necessidades afetivas supridas em casa, não são ouvidas, quase não convivem, né? Numa forma de dialogar com o adulto. São ali abandonadas na frente das tecnologias. Chega na escola com essa necessidade de conexão, necessidade de respeito. Algumas famílias não oferecem um ambiente respeitoso em que a criança é tratada como uma igual em dignidade. E aí ela chega nessa sala de aula, primeiro que ela chega com essa carga que ela recebeu da família. Ela também não sabe dar respeito, ela também não sabe se conectar, ela também não sabe ouvir, ceder, ou entender o diferente, a opinião diferente, né? Às vezes ela não veio com essa bagagem. E ela vai buscar em você. Você é o líder, você é a direção ali daquele ambiente escolar. É uma pena se você for lá só para dar aula de matemática, biologia, português. É uma pena, porque essa criança precisa de mais do que isso. Talvez as normas gramaticais não vão ter tanto impacto na vida dela como ela aprender a conhecer o seu sentimento, identificar. Conhecer e identificar o que está por trás daquele sentimento. Olha, eu estou assim porque eu estou me sentindo assim. E a causa foi isso. E aí ela conseguir canalizar, verbalizar, né, de uma forma coerente, apropriada para o ambiente escolar, aquilo que ela sente e aquilo que ela necessita. Ela talvez não tenha nem segurança com você. Ela nem sabe se você vai expor essa criança ou não. Se você vai respeitar e resguardar o sentimento e a necessidade dela. Ela nem sabe se você vai compreender e valorizar a necessidade dela ou se você vai falar assim, isso não é necessário, vive sem isso, pronto, descartar. Então ela tem que sentir confiança em você, confiança nesse ambiente para ela querer realmente se conectar, né? Então, eu encorajo, uma coisa que eu me encorajei, né, a tentar estudar. É difícil, a gente não nasce, talvez algumas pessoas muito abençoadas, afortunadas, já foram educados nesse ambiente assim, né, altamente CNV desde criança, mas eu não fui. Acredito que os brasileiros, muitos deles também não foram. Eu lembro muito daquela, a Isa Minatel, ela é uma educadora muito fera, vale a pena seguir o canal dela, Isa Minatel. E ela fala uma coisa muito interessante, que é a criança não está pronta, a criança está ali precisando às vezes, né, implorando ali por aquilo que ela quer conseguir externar, conseguir falar, conseguir expressar o que ela sente, mas ela não tem nem ferramenta para isso às vezes. Então vai partir do adulto mesmo, né? Nós temos que estudar para ser mãe, estudar para ser pai, e estudar para ser professor. Não seja, não sei, você vai escolher, né? Se eu pudesse dizer para você, eu diria, não seja apenas um professor que vai ensinar geografia, história, português, matemática, isso é pouco. E isso não é a necessidade real das crianças. E aí, o que você está disposto para 2020? Fazer o feijão com arroz? Ou entregar algo maior, algo marcante?
marca muito aquele professor que às vezes disse uma frase para você encorajadora, que te olhou nos olhos, que percebeu uma necessidade sua em um determinado momento. Uma pessoa que elogiou de verdade, não o seu cabelo, o seu brinco, não, mas elogiou de verdade um esforço intelectual que você fez, reconheceu em você um potencial ali e destacou aquilo. Ainda que seja no reservado, mas ele te elogiou e te falou, olha, você escreve bem, vai ser uma pena se você não escreveu ao longo da sua vida. Você escreve bem. Sabe, um professor que desperta em você algo a mais. Então, quem sabe a gente vai ser esse profissional, né? Vamos ter orgulho da nossa profissão. Nossa profissão, meu Deus, o pessoal só fala mal, somos coitados, né? Mas na verdade há algo grande, há algo bonito, há algo maior do que simplesmente uma sala de aula, né? E um conteúdo ali vomitado de qualquer jeito. Mas eu acho que é isso. Se a gente puder ser algo a mais, não digo que a gente vai fazer isso todos os dias, que a gente vai brilhar, que a gente vai fazer, mas eu acho que há momentos pontuais em que a gente precisa dedicar ali a ser um pouco mais humano, a ser entregar algo um pouco maior, ser mais conectado com o humano. É o que está faltando, né? Um grande abraço, fica essa reflexão. Penso em fazer um trabalho mais voltado agora para vergonha e culpa, né? Misturando aí agora a disciplina positiva com um pouco aí das pesquisas de Brené Brown, e é por aí. Um grande abraço, até mais.